Oi, sejam muito bem-vindos a mais uma minha, sua, nossa mega maratona de leitura! Devo confessar pra vocês que Desenfreados me deixou um pouco desgostosa da leitura. Eu fiquei meio pra baixo, será que há esperança nas palavras? Vamos ver se essa mega maratona vai, me fazer voltar à vida na literatura, veremos. Dito isso, bora para os selecionados dessa mega maratona. De conto suspeito, não teremos. Não teremos conto suspeito, eu acho que eu preciso transmitir mais seriedade no meu conteúdo pra vocês, sabe? Eu acho que a minha credibilidade tá super abalada com esses contos suspeitos constantes. Então, não teremos mais contos suspeitos nesse perfil. O Viking que foi à guerra e voltou grávido do General Cenoura. Em algum momento eu fui uma leitora normal. Em algum momento, eu não me lembro mais, só foi há tanto tempo atrás. Agora, entrando para os livros sérios, teremos Olho por Olho, da Jenny Han, que é a mesma autora de Pra Todos os Garotos que Já Amei e O Verão que Mudou Minha Vida. Então tô curiosa pra saber o que ela fez nesse livro, porque parece que é uma pegada totalmente diferente. Também teremos As Sombras da Noite, que é um livro que eu vi muita gente elogiando. Vocês sabem que aí as sirenes já começam a tocar na minha mente e eu preciso fazer parte dessa discussão, então teremos esse livro, veremos. E como eu falei nos stories do Instagram pra vocês, eu quero fazer uma mega maratona de Dark. Mas eu sinto a necessidade, pra entrar no Dark, de novo, de sentir um gostinho antes, sabe? De botar o dedo na piscina pra ver se ela tá gelada. Então eu catei um Dark Romance que tinha aqui, Obsessão Brutal. Não me encara, não olha. Por favor, finge que você nem ouviu. Vamos começar então essa mega maratona com o nosso conto suspeito, O Viking que foi à guerra e voltou grávido do General Cenoura. Às vezes é uma boa a gente acabar com os contos suspeitos, sabe? Às vezes é um sinal, às vezes é preciso. Aqui temos uma guerra entre legumes e vikings. Temos o General Cenoura de Cenoura como líder dos legumes, se não deu pra perceber o nome, e o Harold Ruivo como o líder dos vikings, tá? Tá tendo essas umas batalhas espaçadas, e em uma dessas batalhas, o General Cenoura de Cenoura pega o Harold Ruivo como prisioneiro, e ele leva o Harold Ruivo pra Terra dos Legumes. Mas a fase dele prisioneiro durou pouco. O Harold Ruivo aceita fazer um acordo aí com o General Cenoura de Cenoura pra quebrar a maldição dos legumes. Tá vindo. Eu tô sentindo que meu surto mental tá vindo. Devo dizer que as cenas perturbadoras. Temos aí um suco vegetal rolando, tá? Um suco, lembra do negócio do orc em questão de mls? Também temos. E temos ilustrações no livro. E elas não vão sair da minha mente tão cedo. O Harold Ruivo ficar grávido do General Cenoura de Cenoura não me surpreende com a atividade que eles tiveram. Eram muitas vezes no mesmo dia, em questão de minutos, ficar grávido de cenouras, que são meio cenouras e meio vikings. Então elas nascem com barba. O ato dos dois é uma coisa perturbadora. Passada essa loucura, vamos iniciar a mega maratona de leitura de fato com Olho por Olho. Eu acho que esse não vai me traumatizar tanto. Acabei de terminar de ler Olho por Olho, vamos falar um pouquinho sobre. Aqui nesse livro a gente tem 3 protagonistas, a Mary, a Cat e a Lilia, e elas são completamente diferentes. Assim, totalmente mesmo. Eu vou usar algumas referências de Pretty Little Liars, porque ele tem sim uma vibe PLL, tá certo que ele não zera tanto o código penal que nem PLL zera. Já é uma coisa mais light. Como eu falei pra vocês, temos 3 protagonistas, a Mary, a Cat e a Lilia. A Mary, ela é uma figura completamente nova pra Cat e pra Lilia. Agora, essas outras duas, elas já se conheciam. Elas são ex-melhores amigas. Elas faziam parte de um trio de amigas, só que com o tempo, que era um trio formado pela Lilia, pela Cat e por uma outra menina chamada Ronnie, que é pra ser basicamente a Alison de Laurentiis. Se você assistiu PLL, você sabe exatamente aquele perfil de menina que eu tô falando. E com o tempo, a Ronnie, essa Alison de Laurentiis, ela percebe que ela tem mais a ganhar numa amizade com a Lilia do que com a Cat. Então ela chuta a Cat mesmo, a Cat fica sozinha, enquanto essas duas seguem uma amizade. Já a Mary, como eu falei, ela é completamente nova, ela tá acabando de chegar lá na ilha que elas moram. Na realidade, ela já morava nessa ilha há um tempo, mas ela acabou saindo por alguns motivos que a gente vai descobrindo ao longo do livro, e agora ela está voltando. Ela está voltando diferente, ela está voltando querendo provar uma coisa para um certo alguém, e nisso, depois, com todo esse esquema rolando, aí se inicia todo um plano de vingança. Porque a gente tem a Mary querendo se vingar de alguém que fez algo muito terrível pra ela no passado, que fez ela sair da ilha e que tá fazendo ela voltar de novo, então ela quer se vingar dessa pessoa. Teremos também uma vingança por parte da Cat, como eu falei, a Cat foi
tirada de um trio de amigas. Mas essa Alison, a Ronnie, ela ficou inventando vários boatos, ela fez coisas terríveis para a Cat, então a Cat quer se vingar dela também. E a Lilia quer se vingar do melhor amigo dela, porque o melhor amigo dela acabou dormindo com a irmã dela. A gente tem 3 pessoas que já têm muitos problemas com pessoas específicas, e elas acabam se encontrando e bolando aí uma aliança para se vingar dessas 3 pessoas numa tacada só. Vamos falar assim sobre questão de riscos. Eu não achei que tiveram muitos riscos. Assim, 90% do livro é algo muito água com açúcar, e no final, sim, a gente tem uma coisa seríssima acontecendo. Nesse livro a gente vai ter pontos diferentes de vista, então a gente tem o ponto de vista das 3 meninas. Eu senti que não é tão pesado quanto o PLL. Agora falando sobre o passo do livro, eu achei que em 70% do livro a gente focou muito na vingança de uma pessoa. E nem era uma vingança tão uau, elas faziam coisas tão bobas com essa pessoa. A gente só vai focar nas outras 2 pessoas que são alvos delas, né? Lá pelos 80, 90% do livro, uma delas só vai ter uma vingança no finalzão mesmo. Mas não foi algo assim que me incomodou, absurdos. Eu continuei a ler, eu continuei a querer saber o que estava acontecendo com essas protagonistas, o que ia acontecer com elas. O jeito que termina esse livro, gente, assim, de final de temporada, sabe? Aquele final de temporada que você sabe que você vai ter que ficar meses sem assistir um episódio daquela série, você precisa saber o que vai acontecer. É essa sensação que eu tive nas últimas páginas desse livro. Esse livro foi escrito pela Jenny Han, mas temos 2 autoras. Na minha opinião, deu pra perceber. Eu gostei desse livro, não é algo revolucionário, não é algo que me fez perder a cabeça, só realmente no finalzinho desse livro, mas eu deixo aquele gostinho realmente de 2012, que você tá vendo uma série de suspense e achando que o fim do mundo é quando a pessoa que você gosta beija a boca de outra pessoa. Leia esse livro que você vai me entender. Agora que eu terminei Olho por Olho, vamos para As Sombras da Noite. Ai, gente, não funcionou pra mim. Assim, eu entendo, aqui a gente tem uma vibe bem Dark Academia, sabe? É uma questão de universidade com segredos que ficaram tão secretos que a gente não sabe de porra nenhuma até o final do livro, segredos que ficam tão... até eles beiram o esquecimento pela protagonista. Tava me ganhando no começo do livro, mas depois a gente vai se perdendo, esse carro ficou sem freio, sem volante, sem pedal, eu estava indo para a casa do caralho, mas pro fim desse livro eu não tava indo. Esse livro é horrível? Não, não é horrível. É um livro muito ok, assim, é um livro muito... Ele é frustrante, porque você fica esperando quando as coisas realmente vão aumentar. Quando a gente vai ter a protagonista se tocando de que tudo aquilo é uma grande armadilha, obviamente! E não, apesar dela chegar naquela universidade querendo vingança e se achando a fodona, ela é uma sungamonga. Como você vai se vingar de alguém assim, gata? Eu tô estressada. Vamos para a história. Aqui temos Ofélia. Ofélia está há 4 anos órfã, porque os pais dela morreram num acidente de helicóptero. Esse helicóptero pertencia aí a um bambambam da política, e ela quer vingança. Ela está com uma sede de vingança, porque ela acha que a morte dos pais dela foi encomendada. O que é meio estranho, confesso pra vocês, porque beleza, ela quer vingança, mas... Ela só vai pra universidade que os pais dela se conheceram e trabalharam, e foi onde eles, de fato, o helicóptero caiu e eles morreram. Ela só vai pra essa universidade porque nenhuma outra universidade aceitou ela. Ela não tinha plano mais nenhum. Então, ela só tá indo pra essa universidade por conta de uma bolsa. Então, como ela pretendia exercer a vingança dela se ela não fosse aceita pra essa universidade? Não sei. E ela não estranha em nenhum momento o fato de que ela foi aceita para essa universidade com todo o histórico do pai e da mãe dela, com uma bolsa. Tipo, sendo que ela ficou anos afastada da escola, com depressão por conta da morte do pai e da mãe dela. É tudo muito estranho, mas ela não suspeita de nada. E o nosso interesse amoroso, obviamente, é o filho do dono do helicóptero, do bambambam da política, e ela fez um voto de que vai odiar esse menino para todo sempre, que ela vai se vingar da família dele, e ela não quer nada com ele. E assim... ai, promessas tão vazias, promessas tão vazias. O Alex, ele começa meio que odiando ela, aí do nada a gente tem aí uma mudança de chave e ele fica obcecado por ela. Bem naquela pegada, tipo, você não é como as outras garotas. Eu não consegui me conectar com a história, com as motivações da personagem, porque ela não tem nenhuma conexão real com os pais. Então, assim, eu não senti que a perda dos pais dela foi algo super impactante pra ela. Eu não senti que teve esse impacto todo nela pra justificar essa sede de vingança. Que sede não foi nenhuma, né? Ela praticamente morreu desidratada, porque vingança não tivemos. O romance, ele do nada fica adulto em questão de segundos. Era uma coisa boba, porque ela é uma menina boba, e aí agora, do nada, a gente tem assuntos mais, assim,
quentes acontecendo, parece que ela mudou de personalidade, parece que ele mudou de personalidade. E a partir dos 20% do livro, parece que eu tô começando uma outra história. Então, a Ophelia, quando ela tá nessa universidade, que é cheia de segredos, que a gente não explora, ela também tem um stalker atrás dela, que tá provocando ela, e aí mortes vão acontecendo na universidade, a gente tem que investigar, ela tá sendo perseguida, temos que investigar, mas toda e qualquer investigação é pausada pra dar um beijo na boca, pra dar uma flertada num corredor, tudo. Ela simplesmente se esquece de que ela está sendo perseguida quando a língua daquele menino entra na boca dela. Ela é uma incompetente também, tudo que ela tenta fazer ela é pega, ou as pessoas já sabiam que ela ia tentar fazer isso. Aqui a gente tem uma vibe no começo do livro bem Dark Academia, então a própria universidade ela é dividida em grupos, em casas. Aqui a gente tem uma figura da universidade que é meio fantasmagórica. Eu achei que a gente ia explorar isso, não exploramos. Então, essa parte que eu me apaixonei no início do livro foi esquecida ao longo do livro, então não tem como dizer que eu gostei desse livro, sendo que a única coisa que eu estava gostando foi completamente esquecida. O passo da história é extremamente lento, ele vai se esquecendo de coisas do plot no meio do livro, assim, ao longo do livro, ele parece que o próprio livro vai se perdendo realmente. O desenvolvimento amoroso é tão repentino que eu não consegui me conectar com o amor desses dois, porque que do nada eles estão se amando. O suspense não me instigou, porque eu não senti que a gente tinha riscos muito altos. Não senti que a qualquer momento tudo poderia acontecer, sabe? E te deixar com aquela aflição. Não senti, não gostei, fica difícil. É isso que eu posso dizer de As Sombras da Noite. E agora complicou a nossa mega maratona, porque o próximo livro é Obsessão Brutal. A gente tem muito caminho ainda pra andar. Pra baixo, né? Assim, ladeira abaixo. Não, 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 não passe perto desse livro. Eu sei que tem muitas coisas que eu falo aqui que eu não suporto. Ou muitos livros que passam aqui que eu falo, gente, isso aqui veio do lixo. Isso aqui, eu nem sei se pode ser considerado lixo. De verdade mesmo. Isso aqui é a pior coisa que eu já li na minha vida. Eu já li muita coisa na minha vida. Eu vou tentar explicar esse livro sem surtar, o que tá sendo já um pouco difícil, porque depois de ler essas páginas, eu acho que eu já tô surtada. Aqui a gente tem a Violet, que é bailarina. Ela tem um futuro super promissor pela frente, mas ela sofre um acidente de carro e tudo vai por os ares. Ela bateu o carro? Vocês me perguntam, nossa, Isadora, você estava dirigindo o carro e acabou batendo? Não. O nosso interesse amoroso que causou o acidente, ele estava dirigindo o carro loucamente pela cidade e acaba batendo no carro dela. Ele deixa essa menina quebrada e ele culpa a acompanhante que estava no carro com ele deixa ela pra levar a culpa e foge do local do crime. Depois de 2 dias, a polícia bate na porta dele e leva ele pra prisão. Mas depois de um tempinho, o pai dele consegue livrar, porque o pai dele é o senador, consegue livrar ele encurralando a Violet pra assinar aí uns documentos e tirar a acusação de que foi ele que bateu no carro dela. Uns meses se passam e eles se reencontram na universidade. Ela sabe muito bem quem é ele, né, porque por conta de todo o acidente, e ele também reconhece ela. Depois ali de umas olhadas novamente, ele reconhece quem ela é. Esse homem, ele tem como missão destruir ainda mais ela, porque na mente dele, foi ela que denunciou ele pra polícia. O que ele esperava? Vamos ser bem honestos, assim, o que ele esperava? Ele bateu no carro dela, ela ficou fudida, e ela, quando vai denunciar, ele fica puto com ela. Então ele que tem como missão destruir ela, ele fala várias vezes que ele vai acabar com ela, que ele vai quebrar ela, que ele vai destruir ela, que ele quer matar ela, que, juro pra vocês, é uma coisa assim, sem sentido. Em nenhum momento ele justifica, a não ser com ela chamou a polícia. O que ele esperava? Aqui a gente só tem um cara que tá super chateado com o paizinho dele e que tá muito bravinho porque a menina, há um tempo atrás, chamou a polícia e agora ele nem tem mais isso nas costas dele porque ele é famoso na faculdade, todo mundo venera ele. Então por que ele está tão preocupado com o fato dessa menina ter chamado a polícia pra ele meses atrás? Ai, tô estressada, desculpa. Então na universidade é isso que ele tenta fazer. Ele tenta acabar com ela de diferentes formas, ele faz coisas terríveis com ela, terríveis mesmo. Então não bastou ele bater o carro nela, quebrar ela toda, ela precisa fazer uma cirurgia, ela perde a possibilidade de dançar, que era a única coisa que ela gostava de fazer nessa caralha dessa vida, era dançar, ele tira isso dela. Ele humilha ela várias vezes na faculdade, na frente de todo mundo, ele joga uma bebida na cabeça dela, ele machuca ela, ele corta ela, ele bate nela, assim, é uma coisa assim, qual a próxima pior coisa que esse homem pode fazer com ela? Não sei, ele sempre vai se superar. Como que eu pude esquecer disso? Tem um momento que ele faz uma chantagem com ela, ele grava o momento íntimo dela com um outro cara, eles estão fazendo coisas na rua, ele grava, e aí ele chantageia ela, ele fala, se você não fizer o que eu quero, esse vídeo vai
pra faculdade toda. Ela faz o que ele quer e esse vídeo vai pra faculdade toda. Ele faz isso várias vezes. Tem um momento também, outro, que ele grava ela falando uma coisa que ela não pode falar porque ela assinou um NDA do acidente. E pra não soltar aquele vídeo, né, e acabar não acarretando num processo pra ela tem que fazer coisas íntimas com o amigo dele. E com ele. Eu estou sem palavras. Quando a protagonista fala isso, eu falei, quer saber? Ela não culpa ele pelo fato de que ela não consegue mais dançar, porque ela poderia ter já algum problema por estresse, alguma lesão por estresse. E ela pensa, mas mesmo se eu conseguisse ainda dançar, quanto tempo eu duraria na dança? 1 mês? 2 meses? Até a minha lesão por estresse fazer o seu efeito? Não importa se você já tinha alguma coisa, você tá com uma placa de ferro na coxa, que não estaria lá se ele não tivesse brincado de prensadora com o teu carro. A escrita é horrível, constrangedora, eu queria muito que a gente esquecesse a palavra estocada, podemos? E é isso, terminamos mais uma mega maratona de leitura com 3 livros lidos e um conto suspeito, a que custo? A que custo, né? E como vocês sabem, a lente tá pulando do meu olho e eu preciso dormir. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau!